8h26 e agora nós vamos conversar sobre a cidade de Capivari num projeto cultural chamado Capivari Viva, Viva as Memórias, que aborda sobre patrimônios históricos de nossa cidade. E para falar mais sobre esse projeto, estamos recebendo a arquiteta Fernanda Balan Lazarim. Tudo bom, Fernanda? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que viu? agradeço. E parabéns pela iniciativa também. Obrigada. O projeto, ele tá sendo bem bacana aí, tem bastante gente acompanhando, é bem interessante. Quando você começou com essa ideia? Essa ideia surgiu, na verdade, a partir de uma iniciativa minha de mestrado. Porém, essa ideia ficou guardada e quando eu fiquei sabendo que ia ter a Lei Paulo Gustavo aqui na cidade de Capivari, uma amiga minha, muito querida, a Vivian Mui, até queria agradecer ela me incentivou muito a participar desse projeto, falou que para me inscrever, que a ideia era boa e que valeria sim a pena tentar. Apesar de serem 2 vagas apenas, eu me inscrevi e acabei ganhando. Mas 2 vagas apenas na cidade toda? Não, no caso eram 2 vagas para essa categoria que eu me inscrevi. Que no caso é de audiovisual, então o meu projeto ele será um curta documentário de 30 minutos. Mas no caso poderia ser maior, né? Mas eu optei por 30 minutos pela verba que foi recebida. Eu comento porque nós recebemos essa semana os alunos da Escola do Castellani Valdemar Tomazini, né, Marquinhos? E eles também estão dentro desse projeto do Paulo Gustavo para transformar as histórias dos alunos em livros. São vários segmentos culturais que podem ser contemplados, né? Isso. No caso, a LPG, ela é especificamente para audiovisual. Inclusive também a Vivian tem um projeto lá na Valdemar Tomazini. Sim. É bem interessante o projeto dela, assim, são temas completamente diferentes. E acho que vale muito a pena, assim, também procurar saber um pouco mais dos projetos que estão sendo feitos aqui na cidade, né? Sim. Porque a LPG, ela vem de um recurso federal. Então, e o município ele adere a essa lei e ele é repassado para projetos serem realizados na nossa cidade mesmo. Então, tem várias coisas rolando por aí. Aqui nem no seu caso, acho interessante, porque você é arquiteta, né? Isso, sou arquiteta. E vai trazer pra gente esse trabalho mostrando a parte cultural, né? Um projeto cultural relacionado a patrimônios históricos, né? Isso, exatamente. Patrimônios que muita gente às vezes nem sabe que existe, né? Então você vai poder ter a possibilidade de poder apresentar isso. Isso, né? O nosso projeto, então, ele é um curta documentário de 30 minutos que vai abordar os patrimônios tombados ou não aqui da nossa cidade, porque não sei se muitos sabem, mas nós só temos um patrimônio tombado, que é a Casa Lembo. Que é onde que o Dom Pedro veio ou não? Isso, lá da esquina da matriz ali da igreja. Isso mesmo. E o nosso projeto, ele tem como objetivo a educação patrimonial. E a gente vai apresentar ele para alunos da rede municipal, estadual, né? Do ensino médio. Esse é o nosso público. E além disso, para quem quiser conhecer um pouco mais do projeto, pode seguir lá nas redes sociais, no Instagram, o @CapivariViva. E posteriormente as gravações, né, que agora a gente está em fase de edição e pós-produção, e depois das apresentações, o projeto ele vai ser lançado no YouTube. Então qualquer pessoa vai poder ter acesso a esse vídeo, né? E você falou que nós temos só um patrimônio tombado. Quantos patrimônios Capivari pode ser considerados nesse projeto aí? Nesse projeto, a gente teve um objetivo de falar de 5 patrimônios, que são eles: a Casa Lembo, né, a casa do Barão de Almeida Lima, a Casa de Câmara e Cadeia, que muitos conhecem ali, onde era o museu e onde era o museu e a biblioteca, na Praça José Zusa. A Praça Central, né, as 2 praças, assim, que hoje eu considero como uma só. E as estações ferroviárias, que seria o ramal Capivari e ramal Rafar, que eles acabam sendo complementares. Perfeito. Mas a gente, assim, tem inúmeros outros que podem ser considerados. Porque, por exemplo, na praça, a gente tem o busto do Amadeu de Amaral. Sim. E a gente estava olhando lá e vendo, né, quem que fez e tudo mais. E tem uma inscrição, Tarsila, tá lá. O busto foi feito por ela, verdade.
Então, assim, a gente tem, por exemplo, a Casa Rosa. A Casa Rosa pode ser também considerada um patrimônio, né? Inclusive tem eventos culturais lá, não sei se ainda é um ponto de cultura. Tá acontecendo, mas a gente sempre fala dos eventos, que é a casa abaixo da Marrone, calçado, sabe? Na Rua da Rádio aqui, na General Osório, só que lá pra frente. Lá no começo, A gente teve um objetivo de especificar essas 6, né? Que daí a matriz entra também, ou não? A matriz também, exato. Sim. Muito obrigada. É que eu vi lá que tinha a matriz também. A matriz também, porque senão a gente não ia conseguir abraçar tudo em 30 minutos. Porque, por exemplo, a gente poderia estar falando da casa da Tarsila, lá da Fazenda São Bernardo. Pertence a Rafar, mas também é tombado. E pertenceu a Capivari também, né? Depois que virou Rafar. Isso, né? É que hoje ela realmente é tombada por Rafar, né? Sim. Ela tem uma proteção ali. Uhum. Mas esse documentário vocês vão ler entrevista de pessoas para contar a história realmente do local, é isso? Isso, nós fizemos várias entrevistas com pessoas de uma certa, vamos dizer assim, idade avançada aqui da cidade. E também com uma arquiteta, a Mariana Pessoa, que também acabou ajudando para dar detalhes mais técnicos, né? Mas muitas recordações de como era a praça, do que as pessoas faziam, como que era viver naquele espaço, para trazer realmente essa questão da memória que hoje muitas pessoas não sabem. Principalmente os jovens, né? Exatamente. Que é importante também. As pessoas só sabem que o Dom Pedro dormiu ali e ponto. Inclusive, eu achei um livro... Tem gente nem sabe quem é Dom Pedro. Não, mas só para não falar que eu só sei disso, é que eu falei porque é pro povo entender, tá? Que eu falei que Dom Pedro dormiu lá, porque, né? Que o pessoal conhece. Eu encontrei um livro verde de páginas douradas, que é um... Como que fala? É um livro de assinaturas, sabe? Da cidade. Eu encontrei e tem a assinatura do Dom Pedro e da Teresa Cristina. É um livro assinado somente por eles. E a gente conseguiu tirar foto, filmar. Também. Está no museu? Não, pertence a Rafar. Pertence a Rafar. Sim. Mas como você descobriu disso? Durante as entrevistas, alguém indicou? Eu fui no Centro Cultural e com o auxílio da Vivian, a gente encontrou, né? Porque tem muita coisa, assim, em todos os lugares. Uhum. Porque, por exemplo, vejam bem, a praça, muitos sabem que ela não era unida, né? Havia uma rua. E na praça de cima, que seria ali da Rua 15, a gente tinha a gente tem um obelisco ali, né? Um obelisco branco, e bem à frente desse obelisco a gente tinha um mercadão municipal. Muito antes do mercadão que a gente conhece, que eu acho que vocês aqui e eu recordamos, que ficava ali na Senhorinha Frota. Sim. A gente tinha um museu ali, um mercadão em formato de ferradura, e ele era enorme. Inclusive, uma das entrevistadas, ela falou que ela lembra desse mercadão, que ela lembra que naquela, onde hoje seria a rua ali da praça, ficavam umas madeiras assim para você amarrar o cavalo e deixar ali para você ir no mercadão. A gente tinha o Cine Íris e o Teatro São José, que era o mesmo espaço, que também ficava ali na praça. A gente, pelas fotos, acredita que ele se localizava de frente para a Rua 15 também. Ela conta que não podia ir, né, porque o pai dela não deixava, mas depois que ela fez 18 anos ela pôde conhecer, e ela viu que não era esse bicho-papão de 7 cabeças que o pai dela falava. A gente tinha o coleginho também, que era o serviço militar, que também ficava na praça. E lá no museu a gente tem resquícios do coleginho, que ele foi demolido, né? E ele tem uma estátua de um anjo em mármore que fica lá. Tá lá no museu, inclusive, quem quiser conhecer. Qual foi a história mais impactante que você ouviu nessas entrevistas? Dá um spoiler pra gente. Além dessa que eu não sabia que tinha um mercadão, sabia, Marquinhos? Sim. Eu já vi, inclusive vi fotos já. Inclusive esse obelisco é em frente onde era o parquinho antigo, que agora o parquinho mudou, se eu não me engano, ele é em comemoração aos 100 anos da cidade, eu acho. E aí, se você olhar pela foto antiga e olhar o obelisco, assim, você consegue ter uma dimensão de mais ou menos onde ficava. Assim, porque a gente tem poucas fotos aéreas da época e também, assim, encontramos algumas fotos de arquivos também da época, mas dependendo do ângulo, assim, você não consegue entender muito bem. Mudou assim. muito, né? Mudou bastante. Porque, se eu não me engano, teve um prefeito que ele veio, eu não vou me recordar aqui o nome agora, mas ele destruiu bastante coisa
para construção da praça mesmo. Modificou muito, né? Sim. Mas das histórias mais impactantes, você tem algum spoiler que você fala, essa história vai deixar o povo, nossa, não sabia disso, de cabelo em pé? É que tem muita coisa que as pessoas, eu acho que todo mundo sabe, assim, pelo menos pro pessoal que tá trabalhando no projeto, que teve gente que veio de São Paulo pra filmar, gravar, as pessoas ficaram muito impactadas, assim, de fora. Eu acho que é uma questão aqui da cidade. Talvez muitas pessoas saibam, então talvez não seja um spoiler, porque eu acho que eu quero guardar ali o melhor pro final. Mas eu entrevistei a Dona Marta, né, e o seu Toledinho, e eles contam que, por eles serem pessoas negras, eles não podiam passar, por exemplo, na frente da Casa da Cultura, que era onde haviam os bailes. Sim. Que eles percebiam realmente essa segregação. E isso é muito triste, assim, né, de você saber. E é uma questão que eu acho que tem que ser abordada. Na praça mesmo tinha essa situação. Exatamente, na praça eles comentam, eles falam... Que era um lado só de brancos, um lado só de negros, Isso, né? Exatamente. E eu acho que é uma questão cultural, assim, e infelizmente a gente tem que... felizmente a gente tem que abordar esse assunto, né? Sim, pra não acontecer mais, né? Exatamente. Nunca mais. E... as pessoas, elas falam que, não, isso não existia. Não, peraí, a gente tá falando com pessoas que viveram isso e que passaram por isso. Então, é uma coisa bem importante, assim, de ser falado. Quanto tempo levou pra todo esse material, pra reunir tudo isso, ir atrás de entrevistas? Olha, o projeto, ele teve aprovação em, se eu não me engano, no final de novembro, começo de dezembro. E em janeiro a gente recebeu a verba e desde então a gente está trabalhando nisso. A gente tem pesquisadora trabalhando no projeto, tem um roteirista, diretor de fotografia. Então tem várias pessoas. Tem várias pessoas. E vai lançar ainda esse ano? Sim, a gente, como eu falei, a gente está em fase de pós-produção. A ideia é que seja finalizado na primeira quinzena de agosto e que seja apresentado a partir da segunda quinzena de agosto nas escolas. Que a gente tem como objetivo apresentar em 3 escolas e também a gente está em contato com o Davilson para ver, lá do cinema, né? Para ver se a gente consegue trazer alunos da periferia, da zona rural, junto com a Secretaria de Educação, para apresentar ali, eles terem uma vivência diferente no cinema. Seria legal passar lá o documentário, né? Bacana. Davi, tem certeza que topa. Davi, é gente boa demais. E também lá no Centro Cultural. A Vivian já falou que tá liberado, que sim, com certeza ela vai receber o projeto lá. E também... no Geni também, eu esqueci de falar. É claro que a gente vai divulgar também, mas vai estar em qual canal no YouTube? No Capivari Viva. No mesmo canal, isso, sim. Vocês vão criar o canal, tudo. O canal tá criado, mas a gente ainda não tem nenhuma postagem lá. Só no Instagram. No Instagram a gente tá postando bastante coisa. Então tem lá os bastidores, tô postando as fotos, tô fazendo alguns mapas para as pessoas entenderem aonde que fica, nessa rua, porque às vezes a pessoa não conhece, né? Eu já tive a oportunidade de receber, né, informações desse canal aí, do Capivari Viva, né, com algumas fotos que chamam a atenção da gente, que praticamente Capivari, eu cheguei aqui, tinha 1 ano de idade, né, nasci no Mato Grosso. Você não é nascido aqui, não é verdade? Mas vivi aqui, né, minha vida toda. E a gente passou por determinados momentos que marca a vida da gente, como, né, principalmente quando você começa a ir para a escola, né, eu me lembro quando eu ia para Augusto Castanho. Existiam algumas situações em que hoje você não vê mais na cidade, a gente pode ver em fotos, né? Então é bacana isso aí, essa ideia, viu? Para trazer para as crianças. O Augusto Castanho até, o Grupo Escolar Augusto Castanho, ele ficava onde hoje é a Prefeitura Municipal. E aí depois ele foi realocado e levado para lá. Também, né, a gente pretende, assim, com essa questão da educação patrimonial, trazer um pouco a diferença ali, por exemplo, de um tombamento, de uma restauração, porque as pessoas, elas não sabem que um bem tombado, ele tá protegido ali, ele tá resguardado. E que esse bem tombado, ele não vai ser retirado, né? As pessoas têm muito preconceito com essa palavra. Vai destruir minha casa, vai demolir. E não é bem assim, né? A gente tem diferentes níveis de proteção, né? Municipal, estadual, federal.
E a gente pode trazer muitos incentivos com o tombamento. Porque, não sei se vocês conhecem, mas aqui na cidade a gente tem uma isenção para bens tombados de IPTU. Que, como a gente só tem né? Então, acaba que ele fica isento. Mas é um incentivo para que as pessoas possam tentar tombar os bens delas. Mas tem que ter uma história, né? Envolvida nisso tudo, sim, né? Sim. Então, o que faz de um monumento, de uma casa, de um local ser tombado, né? Então, tem algumas características? Ele tem que ter o reconhecimento da população. Para ter essa proteção do patrimônio. Mas ele não necessariamente pode ser uma edificação. Pode ser um costume, pode ser uma dança, uma tradição. A gíria nossa, então, pode ser. A gíria nossa. O linguajar... O dialeto, né? Tomba seu agente de quem? Agente de quem? Então. Lasqueira. Se eu não me engano, em Piracicaba, o dialeto caipira, eu acho que é tombado. Deve ser, porque lá também tem muitas... Vorta-urso. Vorta-bode. Por exemplo, vorta tem muito. Vorta-coelho, vorta-urso, vorta-bode e vorta-mula. Zoológicos aí. Tem o vorta-mula também. Mas sobre prédios históricos, o do museu, inclusive, demorou-se para ser restaurado porque tem todo esse processo de cuidado com a arquitetônica, né? Com a arquitetura, né? Até onde eu sei, no meu conhecimento, aquele prédio pertence ao Estado. Sim. Então, o prédio, ele... Também, o que chegou a mim é que o prédio ele estava abrindo, assim, não sei se dá pra ver. Então, teve que ser feita uma amarração para conter aquele prédio. E se não fosse feito, ele realmente teria caído e o estrago seria muito maior. E eu acredito que por ser do Estado, eu acho que demorou um pouco ali para chegar também essa salvaguarda dele, esse suporte. Deixaram chegar naquele ponto. Porque, né? Então, mas o que acontece? Ele não é um bem tombado. Então não tem a devida atenção, é isso? Ele não teve a sua devida manutenção, né, preventiva, porque às vezes a manutenção, ela salva um bem. Você tá ali vendo, nossa, quebrou esse vidro, deixa eu trocar. Ai, nossa, o parafuso da porta que soltou. Se você vai deixando, isso vai acumulando e às vezes, sei lá, você vende o imóvel, você loca o imóvel e a pessoa não tem esse cuidado e o bem ele vai se deteriorando cada vez mais. Uma coisa vai destruindo outra, né? Então, o tombamento, ele é essa salvaguarda para que você possa ter essa manutenção preventiva. E daí da forma correta, né? Porque você não pode mexer de qualquer forma, né? Tudo depende, porque assim, você pode fazer por exemplo, a Casa do Barão lá. É uma casa residencial. Mas no passado, ela já foi hotel. Mas hoje em dia, se a gente quiser fazer uma biblioteca, pode. Sim. Se a gente quiser fazer uma loja, pode. O tombamento não determina o uso da edificação. Então, é muito importante, assim, desmistificar isso, né? E essas edificações são importantes porque elas são as características das cidades, né? Exato. Porque tem coisas que você não pode mudar, senão fica tudo muito moderno. E daí não tem história por trás, né? A gente, na arquitetura, no patrimônio, né? A gente tem uma questão que chama distinguibilidade, né? Que então, por exemplo, a gente precisa fazer um elevador para trazer acessibilidade para aquele espaço. Sim, nós então vamos fazer um anexo naquele prédio e nós vamos distinguir bem os materiais para a gente não enganar o espectador. Então a gente vai estar mostrando para ele, esse aqui é a Casa do Barão. Esse aqui é o anexo que foi feito, né? Pra a parte para a gente ter o acesso ou para a gente ter mais salas, para a gente ter banheiros anexados que não comprometam a edificação e por ser um bem tombado, isso tudo tem que passar pelo órgão de tombamento que vai verificar. Não, beleza, pode fazer. Não, precisa adequar isso aqui, né? Vamos ver certinho. Perfeito. Uma curiosidade, é muito difícil entrar no projeto para conseguir a Lei Paulo Gustavo? O que vocês tiveram que apresentar? Foi muito complicado, complexo? Olha, eu não sabia, assim, que ia ser... vamos dizer assim, entre aspas, fácil. Sim. Mas eu acho que se a pessoa sabe escrever bem, ou então se ela tem algum projeto, alguma coisa na cabeça, eu acho, e conhece alguém que escreve bem, eu acho que essa pessoa pode tentar sim, porque eu não achava que eu ia conseguir, e eu fiquei em primeiro lugar. E tem que ter também, eu acredito, uma certa formação, né? No caso, qualquer pessoa pode participar. No caso, assim, tendo
O projeto. Porque assim, você tem que apresentar, vou até ler aqui, ó, pra vocês. Um resumo, a justificativa, objetivos gerais, objetivo específico, isso tá tudo no edital. As metas, Sim. Tudo isso você vai classificando. E daí você vai tendo mais pontuação, porque como... Acho que na minha categoria, acho que foram talvez mais de 5 concorrentes, eu não me recordo agora, Sim. mas foram só 2 prêmios nessa categoria. E você tem que se adequar, então assim, não adianta ser o edital para audiovisual, que vale um curta, um filme, e você querer fazer uma coisa que não tem nada a ver. Assim, você tem que ler o edital, compreender o edital e escrever. É simplesmente escrever. E depois você realiza. E depois disso, depois do curta lançado, vocês pretendem continuar com um projeto semelhante, falando ainda de outros patrimônios ou abordando outros assuntos da cidade? Então, a gente tem agora a Lei Aldir Blanc, né? Que ela não é específica para audiovisual. Sim. Não sei ainda se eu vou concorrer ou não, mas a gente pensou, assim, posteriormente... pensar alguma coisa para falar lá da Casa da Tarsila, escrever e tudo mais, mas ainda tá no papel, sabe? Tá guardado. Perfeito. Nós estamos recebendo, então, a Fernanda Balan Lazarim, que é a arquiteta e a proponente do projeto cultural Capivari Viva, Viva as Memórias, que aborda sobre os patrimônios históricos em nossa cidade. Em breve o curta, então, será lançado no YouTube, será apresentado para os alunos, mas reforce, então, deixa o Instagram para o pessoal seguir e ficar atento e saber quando for lançado. E você vai indicar, claro, para a gente também, para nós podermos divulgar aqui. Quem quiser acompanhar, pode seguir lá no Instagram, no @capivariviva. E pode deixar seu comentário, tá? Tem bastante gente que comenta ali a respeito. Fala, eu me recordo do coreto, me recordo das músicas que eram tocadas ali. Então, deixe seu comentário, deixe uma memória. Perfeito. Obrigado e parabéns pelo projeto, pela iniciativa, viu? Me recordo do pé de Jataí, da praça, que a gente pegava lá quando era criança. Tem um pé de tamarindo. Tem um pé de tamarindo. Eu experimentei, é gostoso. Já experimentou tamarindo? Fica quase em frente à casa da dona Zilce. É uma delícia tamarindo. Enfim, eu que agradeço. Tem muitas histórias. Pessoal? E um dia, na próxima, você volta para falar do documentário quando for ser lançado. Claro, beleza? com certeza. Valeu, obrigado, Fernanda. Obrigada a vocês. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.